Hello, pessoa! Hello, student! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinde a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje vamos continuar nossa saga de entender melhor a gramática, mas a gramática que a gente precisa, apenas o essencial, para a gente conseguir se comunicar bem em inglês, com aquela segurança de estar falando certinho, para não ter ninguém ali sem nos entender da forma como a gente quer realmente nos expressar. E hoje a gente vai falar sobre rotina, eventos fixos com horários fixos e fatos. Qual é a estrutura para comunicar esse tipo de situação? Você já deixa o seu like aqui, é claro, para me ajudar. Se você ainda não é inscrito ou inscrita aqui no canal, vem e se inscreve, me ajuda a chegar nos 1.000 inscritos. Você vai me ajudar demais. Então, me ajuda, clica e clica em gostei também. Então, vamos lá. Como sempre, vou compartilhar aqui a tela branca, agora inclusive o whiteboard está um pouquinho diferente. E por que que a gente vai ver como que é a estrutura para tal tipo de situação? Porque fica muito mais tranquilo e faz muito mais sentido a gente conectar certas estruturas gramaticais ao uso situacional do que vir para procurar saber qual que é o nome dessa estrutura, desse tempo verbal. Você não precisa saber o nome. Eu coloquei o nome no título porque talvez muitas pessoas busquem diretamente pelo nome do tempo verbal, porque é assim que elas recebem esse acesso no curso e não está conseguindo entender, nananã. Então eu coloquei no título também. Mais importante é pensar na situação. E como a gente vai trabalhar esse verbo? Porque a gente já sabe que algumas coisas são fixas em inglês, quando a gente está falando ali sobre falar tudo na afirmação, né? Quem faz, o que é feito, a quem e ou apenas o resto, complemento. E apenas esse o que é feito, ou seja, esse verbo na frase, vai mudar dependendo de qual tipo de situação. E hoje a gente vai aprender como mudar o verbo para falar de rotina, hábitos, rotinas, fatos e também de horários fixos. Então, vamos nessa. Já pega o seu lápis, sua caneta, seu papel, seu caderno, enfim, e lembra, você tem outros vídeos para assistir de outras situações do dia a dia que você vai precisar. Mas não importa a ordem, você pode assistir esse aqui em qualquer momento. Então, vamos lá escrever as situações de hoje. Rotinas, rotina, hábito, fatos, científicos ou não fatos, e horários fixos. Vou botar fatos no final, porque daí fica mais harmônico. Ah, teacher, por que que nos outros era uma situação só e nesse são três? Porque essas três têm a forma do verbo em comum. Então, vai ser igual para essas três, a estrutura que a gente vai usar. Por isso, a gente vai ver logo as três de uma vez, porque não tem mistério. Deixar bonitinho. Aí, tá bom. Então, vamos lá. Então, a gente já sabe que é quem faz, o que faz, a quem ou o complemento. E aí a gente já viu que quando é algo que está realizando para o futuro é will, verbo. A gente já viu que quando é passado é verbed, que é o verbo, que é o verbo com ed, né, se ele for regular. E quando a gente está falando dessas coisas, de rotina, hábito do presente, horários fixos, né, do presente também, e fatos. Quando a gente está falando dessas coisas, é muito simples. Esse é o mais fácil de todos. É apenas verbo. Ou seja, calma, você vai entender. Vai ter quem faz, quem ou o que faz ou age, ou seja, né, sujeito, mas a gente não precisa saber que nome disso é sujeito, ou se te ajudar a pensar, pode ser também. Então, quem faz ou age, comenta. Mas o verbo apenas como verbo, deixa eu aumentar, acho que consigo chegar isso para cá. Abrir um outro. E aí, quem sofre a ação ou recebe, quem sofre ou recebe, vou botar aqui, né? E isso eu vou colocar entre parênteses, porque não necessariamente vai ter alguém sofrendo ou recebendo uma ação. Existem tipos de ações que ninguém recebe, ela só existe. Então, colocarei entre parênteses
mas com certeza que vai ter o complemento ao resto. Aliás, também entre parênteses, porque às vezes, não, em inglês é uma língua que pede mais complemento, o resto. Eles costumam completar a frase mais, uma. Então, quem sofre ou recebe a ação, mais complemento, o resto da frase. Top. Essa é a estrutura quando você quiser falar sobre o presente. E aí a gente vai ver algumas. Isso não. A gente vai ver algumas exceçõezinhas, um detalhe. Pequeno detalhe. Chega a ser uma exceção, na verdade. Sobre esse verbo aqui. Lembrando que quando eu falo verbo, eu tô falando o quê? Work, verbo puro. Play, verbo purinho. Study, verbo purinho. Go, verbo puro. Do, enfim. Eat, drink, watch. Espera, que eu não tô enxergando. Watch. Tô falando disso. Então, só o verbo como você vai conhecer ele. Precisa aprender, decorar, mais nada. Entretanto, tem uma dependência em relação a quem faz e quem age, a quem ou o que. A gente sabe que as opções de quem age são I, eu, you, você, vocês, we, nós, he, ele, she, ela, it, isto, entre vários parênteses. Mas por enquanto você vai pensar como it, para todo esse o que faz que for um só e que não for pessoa. They, eles ou elas. Então, essas serão as opções de quem faz. Se as opções de quem faz forem I, vou até pegar a corzinha de novo. I, you, we e they, é isso aqui mesmo. Verb. Top. Se não for, asteriscos. Vai ser um caso onde o verbo vai precisar ser conjugado, digamos assim, que nem em português a gente fala eu como, você come, ele come, nós comemos, eles comem. Você tem que saber praticamente um diferente para cada pessoa. Aqui não. São só dois conjuntos para o inglês. I, you, we, they é um conglomerado, he, she, it usa a outra coisa igual também. Que vai ser apenas acrescentar um S, de forma geral. Então, o que seria work, vira works. O que seria play, vira plays. O que seria eat, de comer, vira eats. Seria drink, de beber, viraria drink. Então, I drink, he drinks, she drinks, we drink, it drinks. Com esse S. A gente vai ver uma pequena exceção que apenas acontece no escrito, porque oralmente é esse som de S para todo mundo, na parte 2 desse vídeo, que vai ser algo bem específico para não deixar esse vídeo gigantesco. Mas, de forma geral, é isso aqui que você precisa saber. E aí, algo que a gente não precisa complicar demais o verbo to be. Eu vou tirar. Deixa eu só chegar um pouquinho para cá, pera. O verbo to be não tem nenhum mistério. Só que ele, to be, é o verbo ser, é ele ser ou estar, né? Quando a gente está falando aqui de rotina, hábito, horário fixo, fato, a gente vai ter duas opções. Ou, desculpa, três opções, diferente dos outros verbos que tem duas. Ou ele purinho ou ele com S. Quando for I, you, ou quando for you, we e they, vai ser o are. Quando for I, vai ser o am. Quando for he, she, it, vai ser o is. Então, rotina minha. Quer dizer, fato para mim. Eu sou bonita. I am pretty. Rotina da minha mãe. Ela trabalha toda semana. She works, com S, every week. Rotina do gatinho da gatinha da minha mãe. Aí usa it. It sleeps a lot. Ela dorme, né? It sleeps, com S, a lot.
Ela é linda, né? A gata é linda. It, para a gata, is beautiful. It's cute. Então, am, is, are, dependendo de quem fala. A única diferença é essa. Então, é como se ali onde a gente botou o mais S fosse o is, né? Que é irregular. E o verbo have, que é o T, também é irregular. Não existe haves. Não existe haves. E aqui do outro lado, é como se fosse o am ou o are. Aí vai depender se é I, aí usa am. Se for you, we, they, usa are. E é só isso. Então, rotina, hábito, frase, vou fazer para mim agora que você pode fazer pensando em você aí. I work every day. Eu, verbo purinho, every day. I eat a healthy breakfast every day. Como um café da manhã saudável todo dia. I teach Will on 10. Oh, desculpa. I teach Will on Tuesdays at 10. Eu ensino Will nas terças às 10, ou seja, horário fixo. If I drop this pen, é false. O seu drop, verbo purinho. If I drop, verbo purinho. The pencil, the pen, it falls. It, que é isso aqui, falls, com S. Cai, fato. Então, para todos esses tipos de situações, você vai usar essa estrutura que é super simples. A única diferença entre as demais é essa questão do mais S para he, she, it, para ele, ela, isto, entre várias aspas, que a gente vai ver mais a fundo no próximo vídeo. Então, pessoa, se você pôde aprender mais e agora você sabe como comunicar esse tipo de situação, não esquece de deixar o seu like. E se você teve alguma dúvida, deixa aqui também que eu vou solucionar para você. Nos vemos até a próxima. Se inscreva se você ainda não é inscrito. Me segue no meu Instagram, que é HeyTeacherGabs. Tá aqui na descrição também. E a gente se vê até a próxima. Se vê na próxima.